Imagina 1000 anos atrás. Imagina 1000 anos atrás. Você não está vendo nada disso. Nada. Nós andamos no caminho, falei, lembra a gente, esse caminho bíblico? É assim mesmo. É aqui mesmo. A família de Maria e José já deveram fazer, tem que dar luz, o menino tem que nascer. E onde tem que nascer? Tem que nascer em Jerusalém, em Belém. Por que em Belém? Porque tinha, como que chama, essa palavra aí. Então cada um volta para a casa dele. Mas a gente já não mora aqui muito tempo. Os católicos apresentam um lugar lá em Jerusalém, o lugar onde a Maria nasceu. Quer dizer que a Maria era de Jerusalém. Mas ela já imigrou de Jerusalém. Ela não está morando em Israel, em Jerusalém. Ele de Belém. E o que vai acontecer? O que vai ser? O hotel está lotado. Está vendo? O guia está morando fora do hotel. Não tem lugar. O que vai fazer? Vamos achar uma gruta. Ou vamos achar um lugar que a gente pode dar luz. Pela tradição católica, Jesus nasceu não muito longe daqui na Natividade. Mas isso foi nascimento. Em volta do nascimento tinha muito mais acontecimento. Eu já comecei a contar no ônibus que os pastores, olha que história bonita, os pastores estavam vivendo, não pastores, pessoas que trabalham no trigo, que catam o trigo, né? Tem pessoas pobres que não têm trigo, não podem comprar trigo, não podem ter. O que acontece? Quando você recolhe o trigo, coisa solta, fica... Então chega aos pobres e pega isso. Quando cai, não pode levantar. Você vai recolher árvore e vai deixar frutas, pronto, é de pobres. Pobres também têm direito de viver. Deus não deu para eles, tudo bem, isso é carame deles, mas eles vão morrer de fome? Ai de nós não podemos permitir isso. E olha como uma história bonita que uma família saiu de Belém, saiu para Moab, morreram o pai e os 2 filhos, e ela voltou, a mãe voltou com a nora dela. E ela falou para elas, fica aqui, você vai casar com outros. O que ela falou? Ela está funcionando. Seu Deus é meu Deus, a sua casa é minha casa e vou acompanhar a você. E realmente eles chegaram aqui, mas coitada, 2 mulheres viúvas. E viúvas, sabe, bem, não tem pessoa que sustenta eles. Pobres. E ela falou para ele, vai lá no campo e olha que Boaz é parente de você. Será que você pode ter alguma coisa com ele? Vai lá. Aí o que ela fez? Ela foi e dormiu na perna dele. Mulher fajuta ia dormir logo com ele. Não é? Mas ela dormiu no costo. Ele falou, o que você quer? Aí ele viu que tipo de mulher é. O que você está fazendo isso? Ele falou, você sabe, você é meu parente. Eu estou falando minhas palavras, né? Você é meu parente. E você tem que casar comigo porque eu sou viúva. Outra pessoa fala, sai daqui, mulher maluca. O que tem que casar com você? Essa moça era Ruth, né? Não, senhora. É claro. Precisa falar? Sogra pode ser uma bênção. É o que aconteceu com a minha Ruth. Então, claro, a mulher, claro, a Ruth, claro. Eu comecei a falar no ônibus, né? Que do Moab, de Ló, os filhos de Amon. Aqui, tudo aqui, aconteceu aqui, não sei onde, mas aqui nessa área. Então, onde estava? E ele falou para ele, mas ele não estranhou, ele não jogou ela embora, não jogou ela fora, não falou nada mal para ela. Porque, pela nossa tradição, se meu irmão morre e ele não tem filho, eu tenho que casar com a viúva. Como uma condição, que ela não tem filhos. Se ela não tem filho, quem vai continuar a família? Mas teve um rapaz que perdeu a cabeça por ele.
Quem era aquele que perdeu a cabeça por causa desse pecado que teve? Que casou com uma cunhada dele e tinha uma filha. Quem? Não. Não? Oxente. Oxente? João Batista. Perdeu a cabeça por causa do pecado. Por quê? Porque ele reclamou contra o rei. Porque você casou com uma sua cunhada e tem filha. Não é? Idolatria não é incesto. Ai, Alfredo. Incesto não pode ter uma coisa igual. Não pode. Mas se não tem filho, é obrigado. E aconteceu aqui com Ruth. Ele era da família, não irmão, mas era da família talvez primo, ou primo da segunda, terceira. Ele era a pessoa mais perto e casou com ela. Só lembrar que quando eles lerem o Velho Testamento, encontrar a palavra a lei de Levirá. Lei de Lei de Levirá. Levirá, em português. A lei que estabelecia que o irmão devia casar com a... Sim. Daí veio o resgate. Ele era o resgate. Resgate, essa palavra. É verdade. Ainda hoje é assim aqui? Claro. Não, ótima pergunta. Olha, o marido já olhando. Segundo as intenções. Faz criança rápido. O meu marido se levou título, porque eu não tenho irmã nenhuma pra você casar. Mas se o irmão for solteiro, né? Se não for solteiro. Olha lá, Gente, é uma... Mas se o irmão for casado, É, não. Só. Gente, então, até hoje, você não pode escolher lei, eu quero fazer essa lei não vou fazer. As leis são iguais, tem que fazer. Mas hoje nós temos uma cerimônia que livra o rapaz. Mas não rir, não chora, não casa. Ela pega o sapato dela e põe na cabeça dele. Ritual judeu existe até hoje. As pessoas reclamam, mas você pode reclamar daqui até Rio de Janeiro. Não adianta nada. Porque a lei bíblica é nada. Bom, nasceu Ishai, nasceu Obed, nasceu David, continuou blá blá blá, 14 gerações, nasceu Jesus. Nasceu Jesus ali na caverna. Mas de repente daqui, onde tem uma estrela aqui, de repente daqui, acho que está um desenho lá dentro da igreja, a estrela, os 3 estrelas que apresentam os 3 magões, os 3 reis, que avisaram ou mostraram, ou não sei, ou talvez o pastor vai falar melhor do que mim. Aqui apresenta, esse lugar apresenta as estrelas e os pastores que estavam acompanhando o nascimento de Jesus. O nascimento não era aqui, o nascimento era lá. Na verdade, quem sabe? Tem cavernas aqui, talvez nasceu aqui. Eu não sei, mas isso é outra coisa. Agora, a propósito, quando ele nasceu? Nasceu em 31 de... Não sabe, né? Sem dúvida não é 25 de dezembro. com certeza. Porque era frio, né? Não pode ser. Exatamente. Era Tem inverno. pastores como... podia ser Augusto, podia ser Júlio, Augusto. E era o mês do Setembro já acabou. recenseamento, né? Tinha o Há recenseamento. lugar que você corta No o censo que estava fazendo o recenseamento. Sim, também, mas isso é outra história. Isso não faz no Porque inverno. os pastores vão com os carneiros para comer o resto da grama. colheita. Então pode ser agosto, julho, junho já ainda. Também tem a questão do... Estão fazendo barulho lá também, ó, manda parar. João. Gente, eu vou terminar. Vocês podem entrar aqui e ver as cavernas que pela tradição. Aqui temos igreja nova dessa cidade, anos 60. Senhora. Berlucci é da 40. Quem construiu essa igreja é Antonio Berlucci, um arquiteto italiano muito famoso, que construiu muitas igrejas e cada igreja apresentou a história. Nós temos a igreja no Monte Tabor, no Monte da Transfiguração, apresenta a lei, Moisés e Elias. Nós temos em Jerusalém a Dominus Flavi, parece uma lágrima. E aqui apresenta os pastores. Lá dentro tem a estrela, na verdade. Está vendo lá em cima tem a estrela. Parece também uma estrela.
Então, isso aqui apresenta. Vocês querem visitar? Tudo bem. Não querem? Tudo bem também. Pastor, se eu quero falar alguma coisa melhor do que mim, um pouco de teologia? Ah? Gente, para mim esse lugar aqui é a primeira vez depois de 12 anos. Depois de 12 anos. 12 anos começaram 2000 a intifada, aquela bagunça. E para mim é a primeira vez. Vocês estão privilegiados. Era uma cerimônia, era uma coisa tão importante que está marcado em toda a vida do cristianismo. Para vocês, a ceia, o culto, para os católicos, a missa, e para nós, judeus, o Seder, ou a festa da Páscoa. A festa da Páscoa. A gente está... A gente está celebrando aqui, na Páscoa, a saída dos filhos de Israel do Egito. E a gente está celebrando esse dia porque é muito importante para nós. Se nós temos a tradição, a gente está guardando a tradição, isso aqui é uma das festas. O que significa essa festa? Essa festa a gente está celebrando a vida das pessoas lá no Egito. Como a gente celebra? Você sabe, a gente come pão ácimo e bebe 4 copos de vinho. Pão ácimo por quê? Porque não deu tempo para preparar pão. E vinho por causa da 10 como chama? 10 pragas, 10 o sangue, sapos, como chama? 10 pragas. A gente está lembrando 4 copos. Isso aqui é um símbolo da festa. Fora disso, a gente bebe, a gente come também ovos cozidos. Ovo cozido. Por que ovo cozido? Ovo duro. Como a vida é dura. A gente come uma alface. Nós temos um tipo de alface que é amargo. Como a vida era amarga. Como a vida era amarga lá no deserto. A gente come não é amargo, é muito gostoso. Maçã ralada com mel de tâmaras e nozes e coisas que é muito gostoso, que simula a argila. A argila que você coloca, ou semente que você coloca. Vocês lembram que os filhos de Israel, os egípcios estavam preparando para eles aquela massa e eles tinham a vida mais dura e os judeus deviam preparar, né? Está no livro de Êxodo, está tudo contado lá. Então a gente está comendo para lembrar isso aqui. E mais coisas, uma asa de frango ou asa de peru, que a gente come para mostrar a força, como Deus tirou a pessoas de força. A gente não faz isso aqui como estou forte, né? As pessoas fazem assim, né? Então, para mostrar a força de Deus como tirou o povo de Israel do Egito. Esse é simples. Todo ano, até hoje, não sei se vocês viram no finish ou talvez alguém participou dessa festa aqui da Páscoa. E Jesus também era judeu. As pessoas eram judeus. Festejavam a Páscoa. Lembra que falamos que ele teve um amigo lá em Betânia. Mas Betânia não é Jerusalém, você tem que fazer peregrinação para Jerusalém. Então ele chegou aqui e como já falamos que ele sabia que Jerusalém ia ser destruída, ele sabia que Jerusalém ia ser destruída, agora, o que é a casa de Deus? A casa de Deus é o lugar onde a gente tem contato com Deus, onde a gente fala com Deus, a gente agradece a Deus, tudo a gente... Agora não tem. Para onde? Para onde? Tá bom, calma. Tá aberto, não tem problema, calma. Então... Contato com Deus, a casa com Deus. A casa aqui é que a gente tem contato com Deus. Agora, quando não tem contato com Deus, o que aconteceu? 2 coisas. Lá na Galileia ele ensinou o quê? No Monte das Bem-aventuranças ele ensinou o quê? A oração, a cerimônia da montanha, o Pai Nosso que estás no céu. E aqui o que ele fez? Ele já pegou a casa dele, Vamos finalizar, fala no ônibus. Não fala no ônibus. Nós temos tempo. Tem tempo, não tem lugar fechado. Está na rua, a gente anda na rua agora. Deixa comigo.
Deixa comigo, pessoas querem ouvir. Eu não falo isso no ônibus, não posso falar no ônibus. Deixa comigo, gente, por favor. Já estamos terminando, passou mais 2 minutos, não tem nada não. Então, Jesus, ou vocês querem ouvir, querem ir embora? Vocês querem ouvir? Está vendo? Sim. Então, paciência. Então, aí ele queria ainda ter contato com Deus. Qual é o contato com Deus? A oração, Pai Nosso que está no céu, e a carne e osso. Ele não era canibal, ele não comia a carne e osso. A pão ázimo apresenta a missa, a hóstia apresenta a carne e o vinho apresenta o sangue. Vocês também, vocês comem pão ázimo, não sei, pedaço de pão. Pedaço de pão, né? Pedaço de pão e bebe suco de uva. O que é isso, suco? Meu sangue, meu carne. E onde aconteceu? Aconteceu aqui. Aconteceu aqui. Acabou a história, terminou a Páscoa, foi preso, foi morto, ressuscitou e subiu. Do eterno. O que? Mas um templo feito por Deus. Um templo que é feito por homens aqui na terra, à semelhança do templo celestial. Ele está se referindo ao templo aqui de Jerusalém, ele está se referindo ao altar, ao Santo dos Santos, etc. Jesus não foi por esse templo. Esse aqui apenas figura a existência de um eterno. Jesus entrou no eterno, assentou-se lá e está à direita de Deus e pelos pecadores intercede. Essa frase é muito importante para nós. Por quê? Imagine o pai aqui e o filho aqui, à sua esquerda. Vem cá, fica aqui. Então imagine aqui a Solange, é feminina, mas para mostrar que eu não tenho preconceito, ela representando aqui o pai. Né? Até porque a palavra Elohim no hebraico, ela pode ser entendida aquele que amamenta. Quando a Bíblia diz que no céu os anjos não têm sexo, nos casos não estão em casamento, dá para você ver um pouco dessa natureza de Deus. Né? Já deu problema em teologia isso. Já. Aqui o pai está. O pai havia mandado o filho para resgatar. O filho veio e fez a sua obra, consumou a obra. E o pai o aprovou, tendo ressuscitado e concedendo-lhe o direito de enviar o Espírito Santo. Agora ele está assentado à direita do pai. A simples presença do filho ao lado do pai, eu vou usar uma expressão de novo porque eu não tenho outra em português, não sei se existe em outra língua, tá? Lembrar, o verbo lembrar, porque Deus não tem que ser lembrado de nada, ele é onisciente, mas só para entendermos, é isso? A simples presença de Jesus aqui fala ao pai, o representante dele está aqui do meu lado. Aleluia. João entendeu isso, ele diz, filhinhos, arrepiado com essas coisas. E é santo, porque vem de cima, vem de baixo. João disse assim, filhinhos, eu vos escrevo isso para que não pequeis. Mas, se porventura alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus, o justo, que foi feita oferta pelos vossos pecados e pelos pecados do mundo. Temos um advogado junto ao Pai. Então você pega o advogado e fala, ó, morri por ele. Glória a Deus. Paguei. Aleluia! Paguei. E Paulo entende tão bem isso. Gente do céu. Maravilha! Paulo entende tão bem isso que ele fala assim, ó gente, presta atenção. A cédula de dívida que havia contra nós foi rasgada. Aleluia! Jesus veio aqui, pegou a duplicata, pagou com seu sangue, rasgou, falou, não deve nada mais, eu paguei. Quando ele está consumado, está pronto. Amém. A simples presença de Jesus aqui, vou usar de novo o verbo lembrar, está errado, tá? Mas só para você entender, eu não tenho outra palavra. A simples presença de Jesus faz o Pai dizer assim, olha, aquele bendito, literalmente, abençoado, ele continua. Mas ele é bendito, ele é abençoado, ele está no Filho. Paulo está escondido com Cristo em Deus. Ele está dentro de Cristo.
porque ele é membro do corpo. E como o Pai e o Filho são um, não tem como mexer mais. Essa coisa foi salva. A simples presença. Agora, se a presença não bastasse, ainda a Bíblia diz que ele intercede por nós. Graças a Deus. Ele dialoga com o Pai. Graças a Deus. E por isso Jesus falou assim, tudo quanto pedires ao Pai em Meu nome. meu nome. Aleluia. Está vendo, Pai? Ele crê no meu nome. Oh, Ele está glória. apelando para o meu nome. E foi o Senhor quem disse que me deu um nome que é sobre todos os nomes. Foi o Senhor quem me Aleluia. disse que esse é o nome pelo qual importa que os homens sejam salvos. E aí meu nome, esse nome que o Senhor deu, que Ele está pedindo perdão, ou que Ele está pedindo uma cura, uma libertação, que Ele está fazendo um clamor. Então tem a presença e tem a voz. Agora é interessante, porque a Bíblia diz que Deus, quando responde a nossa oração, Ele é justo em responder. Por que é justo? Por que Ele é justo? Porque Ele falou assim, olha, você vai, e você vai dar a sua vida. E todo aquele que crê em você vai ser salvo. Esse é o plano da redenção. Amém. É o conselho eterno de Deus. Então está feito um acordo, uma aliança. Quem crê em você vai ser salvo. Preste atenção nisso, isso é fundamental. Hebreus faz lembrar isso. Ele fala assim, olha gente, se sangue de bodes e ovelhas e touros era válido diante de Deus, Aleluia. 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 Oh, glória. por que o sangue de bodes e ovelhas era aceito? Não tinha virtude nenhuma naquele sangue, era animal. Mas é porque Deus havia estabelecido isso. Deus estabeleceu que seria assim. E se ele não aceitasse o pedido de perdão daquela forma, apresentado daquela forma pelo sangue, ele não seria justo. Porque ele teria mandado fazer, agora não atendia. E se ele era justo, atendendo o clamor de um pecador que apresentava no templo o sangue de bodes e touros e ovelhas, como seria ele injusto? Agora recebendo o sangue do seu próprio filho. Note que quando... Eu falei que era meia hora. Tá bom. Note que quando as mulheres viram Jesus ressurreto, elas correram para abraçar Jesus. Qual foi a expressão de Jesus? Não me toque. Não me toque. Eu não apresentei meu sangue lá em cima. Ô, glória. Fala, Deus! Mas de repente, quando o Tomé... Ah, Por que ele mandou tocar? Agora vamos pensar na velocidade espiritual, né? Não sei quanto tempo gasta mais no céu voltar e fazer isso. Porque já houve uma época da Idade Média que os teólogos estavam discutindo sobre a velocidade dos anjos. Né? Ao mesmo tempo que discutiam quantos anjos cabia na cabeça de uma agulha. Então, eu não quero entrar nessa discussão aí. Mas eu quero lembrar você o seguinte. De nada adianta tudo que nós fazemos. Vir a Israel, frequentar o templo, se nós não acreditarmos integralmente nesse sacrifício de Jesus Cristo. Amém. Se não acreditarmos, estamos dizendo que Deus é infiel. Por isso Paulo chama atenção para isso. Você tem que entender que Deus é fiel. Ele mandou, Ele cumpre. Para que você vai confessar pecado 60 vezes? Você confessa pecado no seu quarto orando, você confessa pecado na hora da ceia, você confessa o mesmo pecado numa vigília, você vai para o monte e confessa pecado, você passa por cura e libertação para confessar pecado, e você vai e gira o mundo e vem para Jerusalém para pôr a mão no muro para confessar pecado. E vai... Irmão, o que você confessou está confessando. Deus é fiel. Fiel e justo. Glória a É o que Deus. está lá. Se confessa. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos Amém. pecados. Por que deixar o diabo te acusar de pecado que você cometeu?
Por que você deixar sua consciência cobrar um passado que você viveu? Por que você aceitar a acusação que outras pessoas fazem de erros que você cometeu, mas que você já apresentou a Deus? Amém. E já foram Jesus. perdoados. Glória Deus a não Deus. brinca, a Bíblia diz que Deus não se zomba. E sabe, eu ficar aí choramingando as coisas aos pés, a mesma coisa aos pés de Deus. Deus está falando, você acredita ou não? Você acha que eu estou brincando com você? Precisamos levar Deus a sério. E nós vamos sofrer menos. Porque nós erramos tanto. E aí vem aquela ideia do flagelo. Nós achamos que nós não merecemos nada de Deus. E por não merecermos nada de Deus, nós nos punimos. Acho que querendo que Deus tenha pena de nós. Ficamos nos punindo por coisas erradas que fizemos. Querido, é preciso acabar com isso, para nós termos saúde espiritual. E a única forma é entender que tudo isso que nós estamos ouvindo que aconteceu e mais coisas que nós vamos ver, tem sentido para Deus. E que Jesus não pagaria um preço tão alto para nós termos uma vida tão pobre. Ele não pagaria um preço tão alto para nós vivermos querendo pagar o que nós não podemos pagar. Irmãos, nós não temos nada. Nada. A única coisa que nós temos é nada. Então vamos entregar o nosso nada ao Senhor. Amém. Sabe? Por isso que Paulo falou, quer saber de uma coisa, gente? Ó, tudo que eu tinha, tudo que eu era, tudo que eu sei, eu considero esterco, lixo, pelo conhecimento de Cristo. Amém. E o conhecimento de Cristo quer saber mais do que Cristo fez e viver mais e acreditar. Eu não preciso passar por experiências e mais experiências, entre aspas, para provar nada para mim. Eu preciso apenas descansar do Senhor. A Bíblia fala que isso é uma nova vida. Isso foi o que o Senhor fez no Pentecostes, dizendo aos discípulos que se julgavam tão acabados, tão nada. Disse assim, eu vou fazer uma coisa na vida de vocês agora, que vocês vão ver o que vocês são. E encheu do Espírito Santo. Aí eles criam coragem. Aí eles saem por aí falando o que criam. Aí eles vivem a vida de Jesus. Porque o Espírito de Deus é que faz essas coisas em nossa vida. Amém. Eu quero encerrar então a minha fala dizendo a você o seguinte. Talvez essa vinda aqui, uma das coisas em que ela valha para mim e para você, vendo tudo o que aconteceu, passando pela nossa mente tudo aquilo que a Bíblia diz, é entendermos que Deus valorizou a cada um de nós muito mais do que nós mesmos nos valorizamos. Muito mais do que os nossos pais nos valorizam. Porque nós não nos conhecemos. Os nossos pais não nos conhecem. O que eles e nós sabemos de nós é nada. Mas o Senhor nos conhece por dentro. E Ele tomou uma decisão. Ele tomou uma decisão. Eu não sei explicar muito isso não. Eu tenho muitos amigos presbiterianos. Eu fui fazer um casamento em Curitiba esses dias e assentei-me ao lado de um amigo que é até um dos líderes da 8ª Presbiteriana em Belo Horizonte, uma igreja excelente do pastor Jeremias. E esse amigo estava conversando um pouco comigo e começou a falar sobre a questão de predestinação. Eu falei, cara, olha, não vamos entrar nessa não, porque nem você nem eu sabemos explicar nada. Mas a Bíblia diz que Deus nos escolheu em Cristo desde antes da fundação do mundo. Aleluia. Não me peça, em teologia, eu sei discutir teologia com você para explicar, mas eu não sei se a minha explicação convence nem a mim mesmo. Então eu prefiro apenas descansar e entender o seguinte, Deus escolheu, eu estou escolhido, acabou. Acabou, Ele quis gerar, Ele quis gerar. E Ele gerou. Amém. Agora sabe da melhor coisa? Eu falo muito sobre isso porque isso é importantíssimo para nós. Quando Ele te escolheu, Ele sabia a droga que você seria. Só você, eu não. Ele já sabia tudo, foi antes da fundação do mundo. Mas... Percebe? Sabia às vezes se errar. Sabia às vezes que você ia pecar. Sabia tudo. Ele é onisciente. Mesmo assim, Ele falou, eu vou pegar aquela coisa vil e desprezível e vou escolher aquilo que não é nada, eu vou fazer dele alguma coisa. Paulo diz isso? Amém. Escolheu as coisas vis e desprezíveis deste mundo. Escolheu as coisas que não são para confundir as que são. Isso não deve trazer descanso para nós? Encerrei uma vez, encerra a segunda agora. Agora. Normalmente é 3, né? Jesus disse assim, olha aqui,
Presta atenção no que eu estou falando. Jesus dizendo: todo aquele que o Pai me dá, vem a mim. Aleluia. E todo aquele que vem a mim, jamais lançarei fora. Glórias a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então a gente não tem que se engrandecer muito assim de nada, é só engrandecer a Deus, porque não fomos nós que fomos a Ele. Foi Ele. Todo aquele que o Pai me dá e vem a mim, significa todo aquele em cujo coração o Espírito Santo encontrou espaço para revelar a salvação, esse vem a mim. Amém. E o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Não jogo fora o que o Pai me dá. Agora vamos completar a dose para melhorar ainda, se isso não bastasse. E ninguém o arrebatará das minhas mãos. Glória a Deus. O Pai que me deu é mais Aleluia. forte do que todos. Glória a Deus. Eu só estou lembrando o que Jesus falou. Não sou eu, graças a Deus, quem fez essa promessa. Amém. Foi aquele que viveu aqui, que foi açoitado aqui, que foi morto sem um julgamento justo aqui, passou por aquela via dolorosa, subiu à cruz e podia ter pedido 12 legiões de anjos, diz ele mesmo, que os libertaria. Subiu à cruz, cumprindo o que Isaías disse. Levou sobre si todas as nossas enfermidades, dores, pecados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e foi fiel até a morte. Amém. Meu irmão, minha irmã, não tem igreja que dê isso. Isso não é questão de igreja, não é questão de denominação. Não é questão de autoridade humana, nem de anjo, nem de arcanjo, nem de querubim, nem de serafim. Eu vou deixar o inferno tirar isso da minha vida? Eu vou deixar, porque alguém me ofendeu, alguém me feriu, porque as coisas não aconteceram como eu queria, eu vou deixar isso acabar na minha vida? Esta obra que Deus fez por nós, sabendo quem nós somos, o que faríamos, o que seríamos. Se eu continuar falando, não vou ter mais nada para falar nas próximas reuniões, então vou parar aqui agora. Eu queria só que nós ficássemos de pé nesta hora.